de Franca apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de aflições, conserva-nos em mais trabalho, a fim de que não percamos os tesouros do tempo, sublimado pelo serviço com amor. Se errarmos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal. Auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Que assim seja. O nosso fraternal bom dia a todos. Está no ar mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você também, meu caro Cássio, que se dispõe a cuidar carinhosamente da sonoplastia deste programa, com muito amor. Vamos à nossa primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 620. A pergunta é: o espírito compreende melhor a lei de Deus enquanto está no mundo espiritual do que compreenderá depois de encarnado? Eis a resposta. O espírito compreende segundo o grau de perfeição que tem alcançado e conserva intuitivamente a lembrança após a sua encarnação. Mas os maus instintos do homem, isto é, do espírito encarnado, o fazem esquecer. Mas, meus ouvintes, na sessão Pergunta e Resposta que atende os ouvintes, hoje atenderá a pergunta da nossa prezada Karina, do Parque do Horto. Ela perguntou: há ainda, quando estamos no plano espiritual, uma programação a que corresponderá sempre às experiências pelas quais passamos na vida material? Por isso eu pergunto, a união entre dois seres que amam intensamente pode indicar que existem mesmo as denominadas almas gêmeas? Vamos ouvir a resposta, minha prezada Karina, no final deste programa. Todos sabem que o IDEFRAN oferece biblioteca, audioteca, videoteca, mas é o Clube do Livro Espírita do IDEFRAN que oferece livros que custam muito, mas através do clube sai a preço de clube. Inscreva-se no Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, e receba um livro por mês, pagando R$15, se retirá-lo no IDEFRAN, ou R$18 se preferir recebê-lo em sua casa. Você pode também adquirir os 4 livros do mês, ou sobra de meses anteriores, sempre pagando o preço atual do clube. Em nossa tradicional reunião semanal, nos domingos, através dos microfones e das ondas da Rádio Franca do Imperador, hoje vamos dedicar o tempo
a lembrarmos dos ensinamentos legados pelo nosso Mestre Maior, valendo-nos para isso da caridosa participação do espírito Joana de Ângeles, que, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e através de um volume denominado Diretrizes para o Êxito, que tem a forma comum de um livro, mas é transbordante de sublimados preceitos, como sempre é de se esperar quando se trata de ensinamentos vindos da veneranda instrutora espiritual. Vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para o que a autora espiritual Joana de Ângeles considera simples apresentação daquela obra. Diz ela: em face dos muitos conflitos que tomam conta da criatura humana, que parece divorciada dos princípios ético-morais e das propostas libertadoras da ignorância, comprazendo-se na desordem e no exagero, parece dedicar-se aos prazeres dos sentidos. Por isso não podemos ignorar a necessidade de recordar-lhes algumas diretrizes para o seu êxito real no fiel cumprimento da finalidade da reencarnação. Confundindo o gozo com felicidade, numa alucinada correria para o excesso de toda ordem, incluindo o exagero das paixões com as quais se entorpeceu, o homem sucumbe ao peso das aflições com que se sobrecarrega, anestesiando a consciência para não pensar e anulando o sentimento na vã proeza de passar incólume diante do sofrimento. O desconcertante de tudo isso é o culto ao corpo e ao endeusamento pessoal, o que tem arrastado multidões inexperientes aos transtornos psicológicos de natureza grave, bem como a enfermidades perversas resultantes do mau uso do corpo. Infecções cruentas alastram-se ameaçadoras e processos degenerativos aumentam vertiginosamente como resultado da insânia comportamental a que se entrega expressiva parte da comunidade terrestre. Hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer, que para ser conseguido exige tributos muito altos, como a conquista de recursos amoedados mediante quaisquer expedientes, o absurdo exibicionismo do ego, a disputa desenfreada pelo topo da evidência, onde permanecem por pouco tempo, porque virá a violência, virá a drogadição e o sexo em desvario. Seria de supor-se que após Jesus, os rumos a serem seguidos fossem outros, caracterizados por condutas mais dignas, propiciadoras da paz. Infelizmente, porém, a sua mensagem, rica de beleza e amor, foi desconsiderada, adaptada aos interesses de governos arbitrários e de religiões dominadoras, que esquecem o ser humano para quem Cristo veio de verdade, então substituído pelos interesses imediatos da glória, da fama, do orgulho e da ilusão. O resultado foi lamentável. Vive-se hoje, como consequência, o cristianismo sem a presença do Cristo, aquele que foi elaborado pelos homens e pelas mulheres ambiciosos. Substitui-se o amai-vos uns aos outros pela expressão armai-vos uns contra os outros. O assunto vai continuar, mas agora o nosso momento de música espírita, não necessariamente mediúnica, porque essa virá depois. E enquanto nos deliciamos com a música, vamos divulgando o CD Coral Tianina. O Coral Tianina, que bem destaca o lado sério da arte musical francana. E quem adquirir este CD estará contribuindo com a manutenção das obras assistenciais do berçário Dona Nina, que cuida da recuperação de crianças em convalescença, filhas de pais carentes. Vamos ouvir uma faixa do CD. É a faixa 3, com o coral Tianina, autoria de Ayrton Moreira, Primeira Estrela.
Deus pintou um quadro pra gente olhar. Ouço a passarada alvorecer, o gira esconde o sol pra lua aparecer. A natureza é linda, homem com fé é forte. Quem ama acredita que a vida depois da morte. Te encontrarei mais tarde, irmão, em outro mundo ou dimensão. Te amarei pra sempre, irmã, no fundo do coração. A natureza é linda, homem com fé é forte. Quem ama acredita que a vida depois da morte. Te encontrarei mais tarde, irmão, em outro mundo ou dimensão. Te amarei pra sempre, irmã, no fundo do coração. Te amarei pra sempre, irmã, no fundo do coração. Vem proliferando nas fileiras da fé religiosa a indiferença pelos que sofrem, os denominados excluídos, os desfavorecidos de recursos financeiros, de beleza física, de posição social, ao tempo em que a vaidade dos dominadores toma corpo e a sua arrogância dissemina guerras injustas, perseguição generalizada a todos aqueles que não lhes pertencem aos quadros de interesse, alguns acreditando-se instrumentos de Deus para esse fim desprezível. Por consequência, há uma incontrolada sede de amor, gerando seres atormentados e solitários que descambam nos abismos da solidão e da loucura. Igualmente, a fome de alimentos ceifa dezenas de milhões de pessoas esquecidas cada ano, não se contabilizando aqueles que sobrevivem, mas que por desnutrição e carência orgânica tornam-se espectros vivos, sem ideal nem esperança. O mundo religioso, de quase todas as dominações, acompanha o suceder desses trágicos acontecimentos, ignorando o que se dá em toda parte, cada grupo mais interessado na preservação do seu status, do seu crescimento, da aquisição de poder e de grandeza. Certamente que existem exceções enobrecedoras, não porém suficientes para reverter o doloroso quadro. Fala-se mais do que se age. Aconselha-se com expressões formosas, sem o alicerce da prática das lições apresentadas. Discute-se com ardor e atua-se com indiferença, ou até com rancor.
Os espíritos procedentes da grande luz, no entanto, estão vigilantes e cuidam de manter a sementeira de esperança, a sementeira do amor, da compaixão, do perdão e da caridade, da terra desolada. Homens e mulheres conscientes no dever e sinceramente devotados ao amanho do solo dos corações. É a libertação. Estão empenhados no trabalho de contribuir da melhor forma possível em favor do novo amanhecer. Renovam-se periodicamente no mundo os métodos pedagógicos em razão da conquista do conhecimento nas suas diferentes áreas. Nos últimos anos, a valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaços para mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem da criança, ensejando novas técnicas para a educação. Merecem especial destaque o relatório Jacques Delors, encomendado pela Unesco, e posteriormente a proposta do eminente educador francês Edgar Morin, através dos expressivos 4 pilares de uma educação para o século XXI. Em técnica estruturada no autoconhecimento do aprendiz e nas lições que se lhe fazem ministradas, foram propostos programas em forma de pilares, a saber, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Em uma análise cuidadosa, descobre-se que esses valores encontram-se na pedagogia de Jesus, porquanto a sua preocupação somente era a da autoiluminação daqueles que o buscavam. A sua passagem era incessante e fundamentada no conhecimento que liberta e conduz, retirando o ser da ignorância e descortinando-lhe os horizontes infinitos do processo espiritual que lhe está destinado. Jamais atendeu a quem quer que fosse que lhe não oferecesse a diretriz para o conhecimento de si mesmo, para que depois pudesse entender o seu próximo, passando a amar a Deus. Por outro lado, nunca tomou o fardo das aflições dos outros, ensinando cada qual a carregar a sua cruz, conforme ele o faria mais tarde, até colocá-la no Gólgota. Apontava diretrizes e induzia a criatura a segui-las, fazendo a sua parte, porquanto cada qual é responsável por tudo aquilo que lhe torna necessário. Estimulando ao progresso, dignificou o trabalho, informando que o pai até hoje trabalha e que ele mesmo também estava trabalhando. Os seus relacionamentos eram sempre edificantes, nos quais o bem mantinha predominância, impossibilitando a distensão dos prejuízos, da maledicência, do ódio, dos rancores, dos ciúmes, das disputas insensatas. Jesus, ele próprio, e através do seu evangelho de luz, pretendeu ensinar-nos que a convivência é aprendida, mediante o resultado do exercício da tolerância que leva à fraternidade, ao auxílio recíproco e dignificador da espécie humana. Jamais abriu espaço para a ociosidade, sugerindo que o reino dos céus fosse conquistado a esforço, iniciando-se cada um o seu trabalho na busca interna, superando os impedimentos apresentados pelas paixões desmoralizadoras. Vamos a uma faixa musical agora no nosso momento musical mediúnico. A faixa 9, com Hamilton Godoy, Chorar, Eu Já Chorei. Chorar, eu já chorei, meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei, mortais agora confesso eu tenho paz. Chorar, eu já chorei, meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar,
eu já chorei. Mortais agora confesso, eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós, para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência, nelas vítimas gritando, a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Mortais agora confesso, eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós, para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência, nelas vítimas gritando, a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Mortais agora confesso, eu tenho paz. 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 Jesus, ele próprio, através do seu Evangelho de luz, pretendeu ensinar-nos que a convivência é aprendida mediante o resultado do exercício da tolerância que leva à fraternidade, ao auxílio recíproco e dignificador da espécie humana. Nunca deixou de valorizar a realidade espiritual de si mesmo, induzindo seus discípulos e todos os aprendizes a descobrirem a realidade de que eram construídos. Afirmou taxativo: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vós sois o sal da terra. Incessantemente convidava os seus ouvintes ao autoconhecimento para que se tornassem cartas vivas do Evangelho. As multidões ávidas de amor, de paz, de pão, de saúde, sempre buscavam o Mestre na expectativa de terem resolvidas as suas aflições. No tumulto ao qual se entregavam, as aspirações imediatas eram necessidades consideradas básicas, porque referentes aos problemas que as afligiam naquele momento. Portador de incomum sabedoria, Jesus entendia que não se pode falar de paz a pessoas atormentadas pelo estômago vazio de pão, nem discorrer sobre felicidade enquanto elas se contorciam de dores. Desse modo, sempre atendia a solicitação mais inquietadora, abrindo espaço emocional para ampliar a consciência e ensejar a realização do bem-estar. Socorria o povo e o elucidava quanto ao impositivo da mudança de comportamento para melhor, de forma que depois não acontecesse nada mais grave. Essa recomendação, que sempre coroava os atos de recuperação da saúde e do refazimento moral que tomam conta das paisagens humanas, objetivava demonstrar que os sofrimentos são resultado da ignorância das divinas leis, da sua má interpretação ou da sua aplicação indevida e perversa, portanto, do uso prejudicial delas, como se faz atualmente pela humanidade. A única maneira, portanto, de recuperar-se o faltoso
É por meio do refazimento da experiência, da retificação dos erros, da saudável conduta mental e moral que se permita. Assim sendo, tornou-se o pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, mas, sobretudo, demonstrando que ele mesmo o fazia. Vivenciou tudo quanto ensinou, comportando-se como modelo imprescindível à lição ministrada. Jamais desmentiu pelos atos o que lecionou por palavras. O seu ministério era o do exemplo, da ternura, do amor, da compaixão. Comovendo-se com as criancinhas que o buscavam, usou de severidade com os fariseus, os doutores e os legisladores, sem, no entanto, os ferir ou malsinar. Era necessário usar de energia a fim de que se libertassem da hipocrisia que se lhe tornasse habitual e constatassem ser ele o Messias esperado, embora não aceito. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O ser humano está destinado às estrelas. Apesar de ainda fazer-se ao solo do planeta em que se encontra evoluindo, mergulhado mais em sombras do que banhado pela pureza da luz da sabedoria. Contempla os horizontes fulgentes, fascina-se e não tem coragem de romper os impedimentos que o detêm na retaguarda dos entardeceres melancólicos. Lê os ensinamentos de Jesus, no entanto aferra-se ao imediatismo da organização material, optando pela ilusão da carne, sem a coragem para desvencilhar-se dos seus elos redentores. Lentamente, porém, a pedagogia da vida e dos objetivos existenciais, auxiliando-o a descobrir a felicidade, que não se compadece com as sensações angustiantes do primarismo. Como sábio mestre, ele espera que os seus aprendizes se resolvam por segui-lo, tomando da charrua e não mais olhando para trás, já que o campo íntimo a depurar é muito grande e a sementeira faz-se desafiadora. Conforme prometeu, enviou posteriormente os seus mensageiros, a fim de que despertem as consciências e repitam suas lições, porque toda aprendizagem exige exercício, repetência, de forma que se fixem por definitivo nos painéis da memória, transformando-se em conduta correta.
Continuaremos nos dias atuais, enfocando as pessoas humanas. Há muitas delas imensamente generosas, que são tocadas de compaixão ante as necessidades do seu próximo e distendem-lhe as mãos amigas de socorro e de amizade. Repartem o pão, mesmo quando escasso, distribuem calor fraterno aos enregelados do abandono, brindam palavras gentis aos esfaimados de orientação. Corteses e joviais possuem verdadeiras fortunas de generosidade, desempenhando seu papel de cidadania em alto clima de solidariedade. Enquanto se encontram em posição de relevo, não se ensoberbecem e procuram auxiliar todos aqueles que lhes buscam o apoio e necessitam do crescimento espiritual. Esses homens e mulheres bem-intencionados contribuem em favor da sociedade que dignificam, mediante os bons exemplos de honradez, fomentando o progresso do grupo em que se encontram, com os olhos postos no futuro da humanidade. Não importa se abraçam ou não qualquer religião. Agem espontaneamente em decorrência dos sentimentos bons que lhes exornam o caráter. Modelos sociais que se fizeram conseguem movimentar-se em círculos de amizades prósperas e em destaque onde se apresentam sempre. Tornam-se estímulos para os outros que ainda não conseguiram superar as barreiras do egoísmo, nem os estigmas da indiferença ante a dor que ceifa esperanças à sua volta. Representam biótipos que um dia se multiplicarão na terra, tornando-se comuns, enquanto hoje estão raros. Descobriram a arte de servir por meio da qual avançam, sem temor, no rumo da própria felicidade. Aprendendo a abrir o coração, ampliam os gestos de amor mediante as mãos solidárias ao sofrimento das demais criaturas, não cobram recompensa pelo que fazem, não exigem retribuição afetiva. O que praticam, realizam-no porque lhes faz bem à nobreza dos sentimentos. A verdadeira caridade, porém, conforme a entendia Jesus, é mais profunda, sendo benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. A verdadeira caridade expressa-se mediante ações morais relevantes e graves. Sem dúvida, a doação de alimentos, de roupas, de medicamentos, de moedas que resgatam dívidas é valioso contributo para aquele que o recebe, evitando-lhe inomináveis padecimentos, situações desesperadoras e mesmo alucinações que terminam em ausência de respeito e os mais variados crimes. Toda e qualquer oferta, portanto, distendida a quem sofre, é portadora de contributo significativo em nome do bem. Não constituindo sacrifício para o doador, é bênção para o atendido, auxiliando o coração generoso a habituar-se no exercício da solidariedade e do cumprimento dos deveres, assim dispõe a vida. A ação sublime, no entanto, é mais escassa em razão dos sacrifícios de que se reveste. A benevolência para com todos representa um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos, por cuja manifestação identifica as suas necessidades, evolutivas ou não, que lhe cria embaraços na marcha ou lhe move para a frente. A indulgência para as faltas alheias define-lhe o estágio moral avançado após vencidas as etapas de desequilíbrio e sombra que lhe ensinaram a entender quão difícil é a libertação das heranças primárias que ainda retém. O perdão das ofensas, por sua vez, é o auge das conquistas íntimas que desidentificam o ser das próprias imperfeições,
porque se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e os delitos que tenha cometido. Essa ação sublime é, sim, a verdadeira caridade como a entendia Jesus. As dádivas de natureza material enfocam a caridade nas suas primeiras manifestações, avançando para as expressões morais, quais a benevolência para com todos os corações perversos e carentes, a tolerância ante as suas debilidades morais, o esquecimento do mal e apoio àquele que o praticou. Não basta tolerar e até mesmo perdoar o mal que lhe é dirigido, mas, sobretudo, auxiliar aqueles que derraparam na insensatez e geraram situação infeliz. Ideal seria que esses sentimentos fossem acompanhados do esquecimento do erro, mas, como isso independe do sentimento, estamos mais afeto à memória, o treinamento de auxílio ao infrator contribui para o esquecimento da sua ação nefanda. Treina a ação sublime no seu dia a dia, colocando as práticas de bondade, as valiosas contribuições morais que te desvelem espiritualmente bem em relação ao teu próximo. Não esqueças, todavia, de prosseguir no auxílio mediante as ofertas materiais de alguém, significado para os que necessitam deste imediato socorro. Toma Jesus como teu modelo. Sê benevolente. Use de indulgência. Perdoa sempre, com total fraternidade, até mesmo no momento em que consigas esquecer todo e qualquer mal, para pensar somente no bem libertador. A autora espiritual, Joana de Ângeles, refere-se também aos heróis anônimos, àqueles que praticam ações muitas vezes carregadas de sacrifício para atender irmãos em situações difíceis. Os gestos audaciosos em defesa da vida, os testemunhos eloquentes de exaltação ao bem, as atividades grandiosas em favor da sociedade, os incomparáveis sentimentos de solidariedade, os sacrifícios incomuns pelas causas do dever e da honra, as renúncias profundas objetivando resultados felizes em favor dos outros, os movimentos socorristas que amparam os sofredores, as ações de doação superlativa salvando acidentados, todos constituem valores que santificam os heróis. Pessoas forradas de sentimentos elevados esquecem-se de si mesmas e atraem a atenção da comunidade, dedicando-se à fraternidade, à realização dignificadora de promoção moral, e assim todos caminham, todos constituem valores que santificam os heróis. A seguir, no Sementeira Cristã, claramente vivos. Hoje, ouviremos a mensagem do Espírito de Carlinhos, formulada em forma de poesia e dirigida aos seus pais e familiares queridos. Mais uma prova incontestável de que a vida continua após a morte, e os familiares que nos precedem nas transferências para o mundo dos espíritos podem continuar mantendo contato com os que lhes antecederam na transferência dimensional. A mensagem de Carlinhos consta do livro Entre Duas Vidas, psicografado por Chico Xavier. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri de Carvalho. Meu papai do coração, minha mãezinha querida, retornei dos vossos braços para a bênção de outra vida. Agradeço o vosso amor, no berço que o céu me fez. Convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces, na paz que hoje me alcança. Bendita meditação que me refez a esperança. Tenho saudade de tudo que compõe o nosso lar, saudade de vosso afeto,
saudade de vosso olhar. Sinto ainda o vosso colo, forrado de amor sem fim. O calor de nossa casa, os irmãos junto de mim. Recordo, Margaridinha, relê trabalhos da escola. A palavra do Flavinho faz-se ouvir e me consola. Luizinho me traz flores, depois com muito carinho, escuto maravilhado as leituras do Celcinho. Mamãe perfuma o meu leito, depois a envolver-me em luz, acaricia-me o rosto, falando-me de Jesus. Depois, papai, rememoro antigas conversas nossas, vossas mãos tocando as minhas e as minhas falando as vossas. De nossos entendimentos, nenhum se passou em vão. Tudo aquilo que dissestes, carrego no coração. Outra fonte de ternura, de meu peito se extravasa. Revejo vovó Maria, o anjo de nossa casa. Agradeço-vos contente, o apoio, a vida, o carinho, as luzes que reacendestes, clareando-me o caminho. A sombra passou, agora esquecer para servir é a senha de que disponho para buscar o porvir. Que paz, que felicidade, afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova em forma de alvorecer, seguir à frente rogando trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno. Anseio meus pais queridos, astros do meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe, amados paizinhos meus. Sois para sempre comigo, dois anjos do amor de Deus. Carlinhos. Com este prefixo musical, Em Nossa Dimensão. Apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhores rádio ouvintes, bom dia. Estamos tratando mais uma nova edição e que estamos comemorando o aniversário da cidade de Franca, dos seus 187 anos de vida. E para nós é uma grande alegria, porque vivemos em Franca, convivemos com Franca e trabalhamos pelo progresso da cidade. Fátima de Moura apresenta A Criança Quer Saber, da editora M. Fátima trata nesse livro de algumas questões como Deus cuida de nós? Existe vida em outros planetas? Nosso corpo vai morrer um dia? O que é ser uma pessoa do bem? E conclui com os 10 mandamentos dos pais. Esta obra diz, na apresentação: é com muita alegria que estou trazendo até você um sonho que eu há muito acalentava. Um manual de atividades que pudesse, de alguma forma, auxiliá-lo a desenvolver a sua tarefa de orientador desses pequeninos corações em busca de conhecimento. Elaborei com o propósito de tornar mais natural a aprendizagem da doutrina espírita, pertinente ao mundo da criança, frases curtas, textos simples, ilustrações abrangentes e, depois de cada lição, um caderno de atividades onde o nosso querido leitor poderá exercitar tudo o que descobrirá de maneira progressiva, a partir dos exercícios de fixação que acompanham cada lição. Acredito que, com o uso desse manual, aprenderemos juntos, pois sei que você enriquecerá as lições com comentários oportunos e interessantes, de acordo com o toque especial de que se servirá no momento de usá-lo. Os exercícios foram elaborados em ordem crescente quanto ao nível de dificuldade,
para que esse livro, atividade, possa ser usado ao mesmo tempo por faixas etárias diferentes. Mediante o trabalho que tenho realizado com crianças de várias idades, não só como divulgadora da literatura infanto-juvenil, mas também a nível profissional, tomei como base as perguntas mais frequentemente feitas pelas crianças, que aqui são respondidas de acordo com o Espiritismo, que acredito seja o caminho mais seguro para as respostas desses questionamentos. Finalizando, agradeço ao amigo Jesus, através do seu mensageiro do bem, a oportunidade desse trabalho junto ao seu coração. O livro Criança Quer Saber está à venda como livro do mês e à disposição de todos na nossa livraria Idefran. O 15º Congresso Estadual do Espiritismo será realizado em Franca, nos dias 28, 29, 30 de abril e 1º de maio de 2012. O tema Solidariedade, uma outra forma de conhecer. Informações pelo site www.usesp.org.br, e-mail congresso@usesp.org.br, ou então na sede da USP de São Paulo, a Rua Dr. Gabriel Pisa, 433, Santana, São Paulo. Telefone 11 2950 6554. Ou na USE Regional Intermunicipal de Franca, a Rua Major Claudiano, 2181, Centro Franca. Telefones 3724-3178, que é a sede do nosso Idefran. Durante a realização do 13º FECEF, nós colhemos algumas informações dos diretores desse magno congresso. Lígia Ferreira Benatti. O evento proporciona grande enriquecimento dos grupos que participam, quanto possibilita a troca de ideias e o repensar da arte espírita. Eneida. Reencontrar amigos, reviver emoções, transformar ações. Irmelena. Um encontro de grande intensidade de vivência, de emoções, de pessoas compromissadas com o bem, com a importância da arte no desenvolvimento do espírito. E o nosso Cláudio Bonfim, ele entrevistou o nosso confrade Antônio Pinho, esposa, e diz o seguinte: em contato com Antônio Pinho, esposa, de Portugal, que esteve presente nesse 13º FECEF, achei interessante que a postura dos espíritas europeus é focada na questão cultural. E a atenção social filantrópica não existe. O Espiritismo tem o foco de estudos e desenvolvimento de uma nova cultura. Prossegue, então, da repercussão do 13º FECEF, que realmente foi um grande empreendimento para nosso movimento espírita e um trabalho de muito fôlego. Anunciamos também, para os dias 3 e 4 de dezembro, o Bazar de Natal no Idefran, em favor dos trabalhos assistenciais do Centro Espírita Cristo Redentor, de Patrocínio Paulista. São trabalhos muito bem feitos de artesanato. Nós convidamos a todos os nossos ouvintes, os nossos companheiros, nossos confrades, pessoas gratas, para que se dirijam ao Idefran no dia 3 e 4 de dezembro e adquiram uma peça de artesanato, como já dissemos, em favor do Centro Espírita Cristo Redentor de Patrocínio Paulista. Ainda no nosso serviço de utilidade pública, nós saudamos o Murilo Ferreira Urquiza, um dos nossos colaboradores do Instituto Arte de Vida, por ter sido aprovado na Unifacef, no sistema de informação ligado à área de informática. E também a Eneida Ferreira Benatti, que colou grau na área de pedagogia, nos formandos da Uniub de 2011, onde nós tivemos a colação de grau, a entrega do diploma, no Tower Franca Hotel. E para nós foi uma grande alegria e desejamos a Eneida grande êxito nessa carreira que abraçou e desempenha com grande qualidade e talento. Parabéns a todos. Muito obrigado e até uma próxima edição. Todos sabem que o Idefran oferece biblioteca, audioteca, videoteca
mas é o Clube do Livro Espírita do Idefran que oferece livros que custam muito, mas através do clube sai a preço de clube. Inscreva-se no Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, e receba um livro por mês, pagando R$15, se retirá-lo no Idefran, ou R$18 se preferir recebê-lo em sua casa. Você pode também adquirir os 4 livros do mês, ou sobra de meses anteriores, sempre pagando o preço atual do clube. A seguir, pergunta e resposta. Hoje, esta sessão responde a pergunta da nossa prezada ouvinte Karina, do Parque do Horto, formulada nos seguintes termos. Há, ainda no plano espiritual, uma programação a que corresponderá sempre às experiências da nossa vida material? A união entre 2 seres que se amam intensamente pode indicar que existem mesmo as denominadas almas gêmeas? Vamos ouvir a resposta, Karina, na gravação preparada pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Bom dia, Karina. Muito obrigado por você participar do nosso programa. A doutrina espírita é muito clara com relação a esse assunto. Existe sempre uma programação precedendo a reencarnação. Assuntos como em que família reencarnar, casamento, filhos e muitos outros são todos programados. Logicamente, a programação estabelecida é a que melhor atende os interesses do espírito. Se ele conseguisse segui-la, experimentaria grande evolução ao retornar à espiritualidade. Poucos, no entanto, conseguem cumpri-la. A maioria atendendo a interesses outros, todos imediatistas, acaba se afastando das tarefas abraçadas. No casamento, isso também acontece. Uma gravidez indesejada, por exemplo, uma união por interesses materiais ou uma atração sexual julgada irresistível e pronto. Eis o espírito se afastando de seus compromissos. E por que Deus permite isso? Por causa do livre-arbítrio de cada um, que é sagrado. Evidentemente, quando o espírito se afasta das suas obrigações, seus compromissos ficam automaticamente adiados. No futuro, certamente ele terá que retomá-los, muitas vezes em situação muito mais desfavorável. Com relação às chamadas almas gêmeas, temos a convicção de que quanto mais evoluídos, mais os espíritos se afinizam com todos os seus irmãos de humanidade. Existe, sim, o que chamamos de almas afins, que buscam estarem juntas sempre que possível, por já terem vivenciado muitas experiências em conjunto. No que diz respeito a metades eternas, ou seja, almas que foram criadas uma para a outra, entendo que ela contraria o princípio de fraternidade universal que deve existir entre todas as criaturas, razão de não acreditar em sua existência. Os homens que fulguram nos cenáculos da fama precisam do pequenino espaço de um lar em que se refaçam para a luta. Com esta recomendação do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Que Jesus nos abençoe a todos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.